Inter fica perto de anunciar o colombiano Borré, Palmeiras e Bahia disputam o atacante Carlos Vinícius e Sancho fica perto de voltar ao Borussia Dortmund. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta-feira do Mercado na Bola. E a edição dessa quarta-feira do Mercado na Bola vai começar, como de costume, pelo futebol europeu, com a única notícia que temos mesmo de futebol internacional, que envolve o futuro do atacante inglês Jadon Sancho, de 23 anos, que pode finalmente agora voltar a jogar bola em 2024. Ele não atua desde 2023, fez só 3 jogos pelo Manchester United lá no começo da temporada e depois foi afastado do elenco principal do Manchester United após um conflito com o técnico Erik ten Hag. Então, como ele não vem sendo aproveitado, tem times já querendo a sua contratação. E um deles é o seu antigo clube, o Borussia Dortmund lá da Alemanha. Então, segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o Borussia Dortmund já abriu negociações com o Manchester United pelo retorno de Jadon Sancho. Nesse momento, as partes estão entrando em um acordo para o empréstimo até o final da temporada, com o Manchester United ajudando o Borussia Dortmund a pagar parte dos salários do Sancho. O próprio jogador, segundo a informação do Fabrício Romano, está bem empolgado com essa possibilidade, porque foi justamente no Borussia Dortmund que ele viveu a melhor fase da carreira, atraiu o interesse de diversos times importantes do futebol europeu. Então, todo mundo pode sair ganhando nessa negociação. Lembrando que se essa negociação de fato acontecer por empréstimo, Sancho vai seguir tendo normalmente contrato com o Manchester United até 2026. Mas como ele está sem ambiente lá no clube, tem problemas com o treinador, a tendência é de que, ao final desse período de empréstimo, que é o que deve acontecer no momento, o Borussia Dortmund tenha a opção de compra do jogador. Agora sim, chegamos ao futebol brasileiro e vamos começar pela equipe do Fluminense, que em breve deve se despedir do seu capitão Nino, de 26 anos, que está indo jogar no futebol europeu. Após ele quase fechar com o Nottingham Forest da Inglaterra, ao que tudo indica, Nino vai reforçar o Zenit da Rússia, onde já temos outros brasileiros atuando. O jornalista Bruno Andrade trouxe como informação que o Zenit veio muito forte nas últimas horas para contratar o Nino, numa negociação que deve render ao Fluminense pelo menos 5 milhões de euros. Nino foi o capitão do Fluminense nessa última temporada de título de Libertadores, de participação no Mundial, e também vem sendo agora constantemente convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira. Então é um cara que está em alta, está em evidência e é muito bom de bola também. Nessa temporada pelo Fluminense, nessa temporada que passou no caso, 57 jogos para o Nino, com 5 gols marcados e 2 assistências. Agora, eu quero destacar aqui uma situação interessante. O Nino pode jogar no Zenit, ser mais um brasileiro no Zenit, até aí, normal. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o empresário do Nino já tem muitos outros jogadores lá no Zenit. Então, o Fernando Garcia, que é o dono da Elenco Sports, ele tem lá já o Robert Renan, zagueiro, tem o Gustavo Mantuan, atacante, o meia Claudinho, o Malcom, que agora tá lá no Al Hilal, time do Neymar, jogou por muito tempo no Zenit também, o Ivan, goleiro, que é do Corinthians, que também esteve emprestado ao Zenit, é do mesmo empresário, então é basicamente Fernando Garcia colocando vários de seus atletas lá no futebol russo. Agora saímos do Rio de Janeiro e vamos falar do time do Bahia. O Bahia que tem se movimentado bem no mercado, já avançou para contratar Everton Ribeiro, que estava no Flamengo, e agora pode em breve anunciar mais 2 jogadores que têm muita qualidade e vinham sendo pretendidos por outros times importantes do Brasil. Segundo informação do GE, o Bahia está avançando para contratar o meio-campista Jean Lucas dos Santos e o atacante Ferreira da equipe do Grêmio. No caso do Jean Lucas, a informação do GE é de que o Bahia já acertou a sua contratação, só ainda não anunciou. Ele será comprado por 24 milhões de reais e terá um contrato de 5 temporadas. Lembrando que o Jean Lucas é um jogador novo ainda. Passou pelo Flamengo, pelo Santos, pelo Mônaco do futebol europeu. Só 25 anos, então ainda tem potencial a ser explorado. Muito bom de bola e estava na mira do Internacional. Agora, no caso do atacante Ferreira, a informação do GE é de que o Bahia está avançando nas negociações e já discute com o staff do jogador tempo de contrato e até mesmo salário. Lembrando que o Ferreira estava recentemente na mira do São Paulo, na mira de outros times importantes do Brasil, mas aí mais uma negociação que o Bahia nesse momento está em vantagem. Tudo porque, com agora o aporte do Grupo City,
o tricolor pode tranquilamente ser agressivo no mercado e buscar nomes que de fato tenham mais qualidade. Então, Jean Lucas, de 25 anos, e Ferreirinha, de 26, podem em breve ser os mais novos reforços do Bahia. Na minha opinião, ótimas contratações se de fato forem oficializadas. Eu quero aproveitar esse gancho que eu mencionei de que o Jean Lucas está deixando o Santos para fechar com o Bahia, para falar de outro jogador do time da Vila Belmiro que também está de malas prontas para ir embora. No caso, o atacante Marcos Leonardo, de 20 anos. Já que, de acordo com a informação do jornalista Fabrício Romano, Marcos Leonardo está trocando o Santos pelo futebol europeu. Ele está nesse momento com tudo acertado para ser o mais novo jogador do Benfica, lá de Portugal, numa negociação que deve render ao Santos 18 milhões de euros. Então, tudo certo já entre Santos, Benfica e Marcos Leonardo. Anúncio oficial a qualquer momento. Marcos Leonardo, que vinha sendo pretendido por alguns times do futebol brasileiro, é um jogador com passagens por seleção de base, muito bom de bola. E mesmo com o rebaixamento do Santos, ele teve ótimos números em 2023. 49 jogos com 21 gols marcados e 4 assistências. Então o Santos queria muito essa venda do Marcos Leonardo, porque como o Peixe está com a receita reduzida por ter caído para a Série B, ia precisar de alguma negociação desse patamar para poder se manter. Então, Marcos Leonardo está indo jogar lá em Portugal. Nós falamos de um jogador que está trocando o Brasil para jogar na Europa, e por outro lado temos um jogador brasileiro que pode deixar a Europa para voltar ao Brasil. Tô falando do atacante Carlos Vinícius, de 28 anos, que não é um jogador muito popular aqui no Brasil. Hoje ele está defendendo o Fulham lá na Inglaterra, mas ele já jogou também no Napoli, jogou no Benfica, onde teve inclusive o melhor momento da carreira, jogou no Tottenham, um período em que esteve emprestado, e agora ele está na mira de 2 times aqui do Brasil, o Palmeiras e o Bahia. O jornalista André Hernan trouxe como informação que o time paulista e o time baiano disputam a contratação do Carlos Vinícius. Lembrando que hoje o Fulham, que é o time dele, tem total interesse em negociá-lo, porque ele não é uma peça muito aproveitada por lá. Tá com 15 jogos nessa temporada e só 3 gols marcados, porque ele não é de fato titular. E aqui agora vem uma curiosidade muito mais para a torcida do Palmeiras. O Carlos Vinícius hoje é atacante e tá lá na Europa. Só que no passado ele já foi da base do Palmeiras e disso muita gente não sabe. Só que não é só que ele era da base do Palmeiras. Ele era da base do Palmeiras e ele não era atacante. No seu começo no futebol, Carlos Vinícius jogava como zagueiro. Já pensaram agora ele voltar eventualmente para o Palmeiras como um camisa 9? Seguimos com o assunto Palmeiras, porque em partes esse interesse do Alviverde em contratar um novo camisa 9 passa pela possível saída do atacante argentino Flaco Lopes, de 23 anos, que nesse momento, segundo informação do jornalista César Luiz Merlot, interessa ao River Plate da Argentina, onde Flaco Lopes teve a sua contratação pedida pelo técnico Martín de Michelis. Então, o Palmeiras tem interesse em negociá-lo, já que ele não é titular, é um jogador que custou alto. Então, caso ele vá embora de fato para jogar no River, o Palmeiras procura por um outro 9 no mercado para ser ali o reserva imediato, especialmente do Endrick. Flaco, que tem contrato com o Palmeiras até 2027, vem de uma temporada com 40 jogos, 8 gols marcados e 2 assistências. No final das contas, com o Palmeiras vencendo o Brasileirão, ele acabou sendo importante marcando gols em algumas partidas, mas está longe de justificar os 10 milhões de euros que o Palmeiras pagou para tirá-lo do Lanús da Argentina. Seguimos no futebol paulista e agora nós saímos do Palmeiras e vamos falar do Corinthians, que anunciou ontem oficialmente os seus 3 primeiros reforços para 2024. Foram anunciados um lateral esquerdo, um volante e um meia. Vamos a eles, os valores que foram pagos e também como foi o desempenho deles em suas últimas equipes. Para a lateral esquerda, o Corinthians anunciou o colombiano Diego Palacios, de 24 anos. Ele foi contratado a custo zero após deixar Los Angeles FC por fim de contrato. Ele firmou o vínculo com o Corinthians até 2027. Vem de uma temporada no futebol dos Estados Unidos com 45 jogos e 4 assistências. Para o meio-campo, para volante, o Corinthians anunciou o volante Ranieri, que estava no time do Cuiabá. Ele foi comprado por 13 milhões e meio de reais e firmou vínculo até 2028. Já para meia, o Corinthians pode ter feito um dos melhores negócios de 2024, pois o Timão fechou a contratação do meia argentino Rodrigo Garro, de 25 anos. Ele foi contratado do Talleres da Argentina por 29 milhões e meio de reais. Ele que foi um dos grandes destaques do futebol argentino na última temporada. Vem de uma temporada com 44 jogos, 8 gols marcados e 9 assistências. Então, no caso, Palacios e Rodrigo Garro têm contrato até 2027 e Ranieri até 2028. Falamos então do Corinthians, que anunciou 3 reforços.
Agora vamos falar do Internacional. O time do Sul está próximo de anunciar 3 reforços com experiência de futebol europeu, sendo eles um volante e 2 atacantes. O volante, segundo informação do jornalista Vene Casagrande, é o volante Fernando, de 36 anos. Ele que já jogou no Manchester City, no Porto, estava agora mais recentemente defendendo o Sevilha da Espanha. Porém, rescindiu seu contrato e tem agora em mãos uma proposta de 2 temporadas para defender o Colorado. Já os atacantes pelos quais o Internacional está avançando são 2 ex-jogadores do River Plate da Argentina. O primeiro, que já está praticamente fechado, é o atacante argentino Lucas Alario, de 31 anos. Alario ficou conhecido aqui na América do Sul defendendo o River Plate, mas está há um tempo já no futebol europeu, no caso na Alemanha. Ele jogou por algum tempo pelo Bayer Leverkusen e agora está no Eintracht Frankfurt, mas não jogou na atual temporada porque ainda se recupera de uma lesão no joelho. No caso do Alario, a negociação está bem avançada para que ele defenda o Internacional tendo um contrato de 2 temporadas. Então estamos aí falando de mais um atacante de alto nível chegando a Porto Alegre para poder, de repente, jogar junto com o Valência. Só que o Inter não está parando por aí, porque enquanto eles estão já praticamente fechando com o Alario, eles ainda negociam a contratação do atacante colombiano Rafael Borré, de 28 anos, que foi campeão da Libertadores com o River em 2018, fez gol na final da Libertadores de 2019 em cima do Flamengo. Ele, no caso, também pertence ao Eintracht Frankfurt, assim como o Alario, só que hoje ele não está jogando pelo Frankfurt, ele está jogando emprestado ao Werder Bremen, também da Alemanha, até o final da temporada. Então o Inter já tem um acordo com o Frankfurt e tenta agora a liberação do Borré junto ao Werder Bremen, porque o Werder Bremen tem por direito, por contrato, ficar com o jogador até o fim da temporada. Então se eles não quiserem liberar, não tem o que fazer. Borré, que nessa temporada, defendendo o Werder Bremen, disputou 13 jogos e marcou 4 gols. Então imaginem agora em 2024, o Inter pode ter no seu ataque como opções Ener Valencia, Lucas Alario e Rafael Borré. 3 atacantes de alto nível, enquanto times aqui do Brasil, alguns deles não têm um camisa 9 que seja de fato decente, respeitável. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, qual é a sua opinião sobre as notícias que eu trouxe nesse vídeo? Qual transferência que eu falei aqui que ainda não aconteceu, você mais quer que aconteça? Comenta que eu quero muito saber. Então, bom galera, essa aqui foi a edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!